Sejam bem-vindos à Teoria Geral da Administração. Hoje nós trataremos da abordagem clássica da administração. Relembrando que nós já vimos na aula passada as eras da administração no século XX. A era industrial clássica, a era industrial neoclássica e a chamada era da informação ou do conhecimento. Nosso foco inicial é na era industrial clássica, com as abordagens clássicas, a abordagem clássica, que é a administração científica e a teoria clássica. Nós temos aqui a abordagem clássica que se desdobra, né? Ela é composta por administração científica e teoria clássica. As origens dessa abordagem, elas remontam às consequências geradas pela Revolução Industrial, e elas podem ser resumidas em dois fatos genéricos. Primeiro, o crescimento acelerado e organizado das empresas na época, que ocasionou uma gradativa complexidade na sua administração e exigiu uma abordagem científica, mais apurada, que substituísse o empirismo e a improvisação que era dominante na época. E também a necessidade de aumentar a eficiência e a competência das organizações, no sentido de se obter o melhor rendimento possível daqueles recursos que eram utilizados e fazer frente à concorrência e à competição que se avolumavam entre as empresas. Eram muitas empresas, elas estavam crescendo desordenadamente e lembrando que eram sempre indústrias, né? Eram empresas de manufatura. Então, o panorama industrial, no início do século XX, ele tinha todas as características e elementos para inspirar uma ciência da administração. Uma imensa variedade de empresas com tamanhos diferenciados, problemas de baixo rendimento dos recursos utilizados, tamanhos diferenciados, desperdício, insatisfação generalizada entre os operários, uma intensa concorrência no mercado. Elas tinham um alto volume de perdas porque tomavam decisões mal formuladas. Então, inicialmente, os autores clássicos queriam desenvolver uma ciência da administração, cujos princípios, em substituição às leis científicas, pudessem ser aplicados para resolver os problemas da organização. E nós temos a abordagem clássica com a administração científica e a teoria clássica. A administração científica, ela foi criada por Taylor, Winslow Taylor, certo? Ele era um engenheiro e a vida toda trabalhou em fábricas, conhecia muito, exerceu vários cargos dentro das fábricas, ele conhecia várias atividades e ele focava as tarefas, a ênfase dessa escola, que nós chamamos de Escola da Administração Científica, a ênfase é nas tarefas, o foco foi nas tarefas do operário. Já a teoria clássica foi escrita por um outro engenheiro também, chamado Fayol, cuja ênfase foi na estrutura. Sobre a estrutura, vocês já viram que é o que compõe, como se organiza a empresa, a organização, do que ela é composta, né? Quais são os departamentos, as funções. Mas, voltando à administração científica de Taylor, a ênfase foi nas tarefas, que foi a primeira. Taylor foi o criador e participante mais destacado desse movimento da administração científica, mas seu trabalho se junta também ao de outras pessoas que na mesma época compartilhavam os esforços para poder desenvolver princípios e técnicas de eficiência, como esses grandes vultos aqui do passado. Os nomes que vocês estão vendo ao lado de Taylor foram pessoas que colaboraram, também foram grandes participantes dessa fase de estudos e desenvolvimento. Nem todos trabalharam juntos, tá? Ou em um mesmo grupo, mas essas pessoas são consideradas todas participantes do movimento da administração científica. Agora, Taylor é a figura mais importante desse movimento, não apenas pela natureza das suas contribuições, mas também porque muitos o reconheciam como sua liderança, né? Muitos reconheciam que ele era o expoente da administração científica.
justamente pela ênfase dessa escola ser nas tarefas e por se tratar de indústrias, né, oficinas, é que se chama também se diz que está arrumando o chão de fábrica. Por quê? Porque começou a analisar o trabalho do operário. Então aqui nós vamos ver a obra de Taylor, a administração como ciência, como ele transformou, né, o estudo do trabalho, a organização racional do trabalho, que foi escrita por Taylor, os princípios da administração científica e a apreciação crítica, que como toda teoria tem seus prós e contras, ela também tem uma apreciação crítica da administração científica. Bem, temos aqui o primeiro período de Taylor. Essa época corresponde à publicação do seu livro Administração de Oficinas, em 1903, e foi sobre as técnicas de racionalização do trabalho operário por meio do estudo de tempos e movimentos. Estudo de tempos e movimentos, vejam só. Taylor começou por baixo, junto com os operários, no nível de execução, e ele fez um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário. Ele decompunha os movimentos de trabalho de cada operário e os processos de trabalho, aperfeiçoava e racionalizava esse trabalho. Nisso, ele verificou que o operário médio produzia muito menos do que ele era potencialmente capaz, com o equipamento que ele dispunha, e concluiu que se o operário mais produtivo percebe que obtém a mesma remuneração que o seu colega, que é menos produtivo que ele acaba se acomodando, ele perde o interesse e não produz de acordo com a sua capacidade. Daí a necessidade dele criar, dele pensar em criar condições de pagar mais ao operário que produz mais. O objetivo dele era esse, pagar mais para que o operário tivesse mais satisfação na produção. Deixa eu voltar aqui que eu adiantei um. Então, em essência, Taylor diz nesse livro, Administração de Oficinas, que o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. Para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações nas fábricas. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus postos com materiais e condições de trabalho adequados para que as normas possam ser cumpridas. Também, segundo ele, os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. E também, segundo essa obra dele de 1903, a administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores, para garantir a permanência desses trabalhadores, para garantir a permanência do ambiente psicológico desses trabalhadores. O método cartesiano, gente, está na base desse raciocínio, tá? Nós vamos ver que o ponto de partida de Taylor foi a aplicação dos princípios tecnológicos de sua época ao trabalho manual. Ele procurou aplicar às operações manuais os mesmos princípios que os projetistas aplicavam às operações das máquinas no século XIX. Então, ele identificava o trabalho que deveria ser feito, decompunha esse trabalho nas suas operações individuais. Aí ele designava qual era a maneira certa de realizar cada operação e, finalmente, ele reunia as operações, só que dessa vez na sequência em que elas poderiam ser realizadas mais rapidamente e com maior economia de tempo e movimentos. Por isso eu disse que o método cartesiano está na base desse raciocínio. Isso hoje parece coisa comum, mas foi a primeira vez que se deu atenção ao trabalho. Ao longo de toda a história da humanidade, o trabalho sempre foi considerado um fato natural e consumado. Então, ele começou estudando os tempos e os movimentos, decompunha o trabalho do operário, analisava as
as etapas pelas quais ele passava, todos os movimentos que ele fazia, analisava aquilo tudo, reconstruía aquela sequência de uma maneira mais eficiente, desperdiçando movimentos. Bem, já o segundo período de Taylor, o primeiro período 1903, o segundo período 1911, corresponde à publicação de um outro livro chamado Princípios de Administração Científica. Foi quando ele concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser acompanhada de uma estruturação geral da empresa e que tornasse coerente a aplicação dos seus princípios. Desenvolveu esses estudos sobre administração geral e denominou-as de administração científica, mas não deixou sua preocupação com relação à tarefa do operário, tá? Porque para ele, para Taylor, as indústrias daquela época padeciam de 3 males: a vadiagem sistemática dos operários, e isso reduzia a produção a cerca de 1/3 do que seria normal, segundo suas análises. Para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência, há 3 causas, segundo ele, foram determinantes da vadiagem no trabalho, ou seja, a gente fala hoje o que é morcegar, né? Tá morcegando no trabalho, encostando o corpo. Então, tem 3 causas que ele determinou. Primeiro, o engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provocaria desemprego do operário. Primeiro engano esse. O segundo era o sistema defeituoso da administração, de administração na época, que forçava os operários à ociosidade no trabalho, a fim de proteger seus interesses pessoais. E o terceiro eram os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas, com os quais o operário desperdiça grande parte de seu esforço e tempo, porque eles não eram treinados. Eles entravam numa empresa e observavam a forma como o parceiro, o colega do lado, exercia o seu trabalho e fazia igual. Então, eu estava falando da vadiagem sistemática dos operários, né? Dentro da vadiagem sistemática, ele determinou que os funcionários faziam isso porque estavam enganados, o sistema defeituoso de administração e os métodos eram ineficientes. O item 2 é que o outro mal que a empresa padecia era do desconhecimento por parte da gerência das rotinas de trabalho e desempenho que seriam necessários para a realização daquele trabalho. E o terceiro mal era a falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho, porque não existia uma técnica padronizada, um método padronizado. Isso veio depois. Hoje nos parece óbvio isso, que exista, mas na época não tinha. Eles faziam muito vendo como o outro fazia, né? E copiando, repetindo os movimentos, mas não tinham técnicas, não tinham métodos, não existia uma sistematização do trabalho. Bem, nós chamamos também esse pensamento de Taylor de a organização racional do trabalho, a ORT. ORT ou RT. Organização Racional do Trabalho. Taylor verificou que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. Ele notou que isso levava a diferentes métodos para fazer a mesma tarefa e uma grande variedade de instrumentos e ferramentas diferentes em cada operação. Não tinha padrão. Como há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os outros, para se fazer determinadas tarefas, esses métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados e aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um bom estudo de tempos e movimentos, em vez de ficar a critério pessoal de cada operário, como estava sendo feito na época. Então foi essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos que recebeu o nome de organização racional do trabalho. E dentro dessa organização racional do trabalho, ele analisou o trabalho e estudo dos tempos e movimentos, tá? Como já citei para vocês, ele observava metodicamente, pacientemente a execução de cada operação, decompunha
analisava todas as tarefas, decompunha essa tarefa, cronometrava mesmo o tempo que o funcionário levava para desempenhar aquela tarefa. Depois ele a melhorava, ele a construía evitando movimentos inúteis, evitando o desperdício de tempo. Cronometrava novamente, aplicava, né? Mostrava para o operário como é que se fazia, com o método que ele estabelecia, e cronometrava. E via que com isso ele ganhava bastante tempo, porque houve eliminação de movimentos inúteis, a racionalização e a seleção também de treinamento de pessoal. Ele acabou treinando o pessoal, melhorou a eficiência do operário e o rendimento da produção. Os objetivos desse estudo dos tempos e movimentos eram eliminar de todo o desperdício de esforço humano, era adaptar os operários à própria tarefa, treinar os operários para uma melhor adequação aos seus trabalhos e uma maior especialização da sua atividade. Quanto mais você desenvolve aquela pequena tarefa, mais mais prática você tem, mais habilidade você tem, gerando maior especialização da atividade, né? E ele estabeleceu normas detalhadas de execução do trabalho, aí que se começou a sistematizar, a ter um método, um modo de trabalho. Foi com essa análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. O item 2, estudo da fadiga humana, tinha uma tripla finalidade: evitar movimentos inúteis na execução de uma tarefa, executar o mais economicamente possível do ponto de vista fisiológico os movimentos inúteis. Para quê? Para evitar a fadiga, o cansaço, né? E dar aos movimentos uma seriação apropriada. Princípios de economia de movimentos, tá? Esses estudos, eles baseiam-se na anatomia e na fisiologia humanas mesmo. Eles verificaram que a fadiga, o cansaço, predispõe o trabalhador para diminuir a produtividade e a qualidade do trabalho. Também predispõe à perda de tempo, aumento da rotatividade de pessoal, aumento de doenças e acidentes, e reduz a capacidade de esforço. A pessoa, quando fadigada, cansada, ela reduz sua capacidade de esforço. Em suma, a fadiga é um redutor de eficiência. Daí ele ter estudado a fisiologia humana e as causas da fadiga humana para tentar reduzir isso, né? E ele classificou em 3 grupos: relativos ao uso do corpo humano, os movimentos do corpo humano, relativos ao arranjo material do local de trabalho, ou seja, como era o espaço de trabalho, porque também não se tinha um estudo adequado do espaço de trabalho. Começou aí. E também o estudo relativo ao desempenho das ferramentas e do equipamento. Há sempre uma melhor ferramenta e um melhor equipamento. E você pode padronizar as operações, e foi o que ele fez. Mas foi a essa época só, gente, que surgiu isso. Então a gente pensa, mas na Revolução Industrial já se usava máquinas, equipamentos, usava-se sim. E houve um desperdício muito grande. Paralelo a toda a produtividade, a administração científica surgiu, como eu disse já, porque existia uma falta de uniformidade na execução das tarefas, existia muito desperdício, muita perda de material, porque não tinha essa análise toda. O item número 3 da Organização Racional do Trabalho diz respeito à divisão do trabalho e à especialização do operário. Então ele pensou na tarefa que cada operário executava, né? Estudou o tempo e o movimento necessário, estudou um método de redução da fadiga humana, como melhor arrumar o espaço de trabalho, as ferramentas, o maquinário, para que o corpo se desgastasse menos e produzisse mais, consequentemente produziria mais. E também ele pensou na divisão do trabalho e especialização do operário. De que forma? Uma das decorrências do estudo dos tempos e movimentos foi a divisão do trabalho e a especialização do operário, a fim de elevar a sua produtividade, sempre com vistas a aumentar a produtividade da empresa. Com isso, cada operário passou a ser especializado na execução de uma única tarefa,
ou de tarefas simples e elementares. Então, era a menor, Taylor reduzia a tarefa do operário a menor possível, a mais simples possível. Para quê? Para ajustar aos padrões descritos e às normas de desempenho que estavam estabelecidas pelo método. Então, a limitação de cada operário à execução de uma única operação ou tarefa, de uma maneira contínua e repetitiva, encontrou a linha de produção ou a linha de montagem como sua principal base de aplicação. A linha de montagem ou linha de produção é aquela linha rápida, né? Onde se executa as pequenas tarefas. Cada operário, vários operários desempenham em série partes de uma tarefa total. É o que se vê hoje numa grande empresa que faz esse tipo que utiliza produção em grande escala. É a linha de montagem. Ela é baseada nesses princípios aí, até hoje se utiliza. Procura-se reduzir certos itens, né, que sofreram uma crítica, como veremos mais tarde, mas existe sim, ainda hoje, a divisão do trabalho e especialização em pequenas tarefas, para que o operário se especialize naquela tarefa que se torna repetitiva, é cansativa, né, porque é sempre a mesma coisa, mas é o que nós encontramos numa grande fábrica, continua desse jeito, a divisão de tarefas. Aí o item 4, desenho de cargos e de tarefas. Tarefa é toda atividade que é executada por uma pessoa no seu trabalho dentro da organização. Então, a tarefa constitui a menor unidade possível dentro da divisão do trabalho em uma organização. Já o cargo é o conjunto de tarefas executadas de maneira cíclica ou repetitiva. Então, o cargo é um conjunto de tarefas, né? A tarefa é a atividade que é executada pela pessoa. Desenhar um cargo é especificar seu conteúdo, ou seja, desenhar um cargo é dizer quais são as tarefas, os métodos de executar essas tarefas e as relações com os demais cargos existentes. Esse desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo é criado e projetado e combinado com outros cargos para a execução das tarefas. Nós temos esse desenho de cargos e tarefas é feito até hoje. As empresas, elas precisam estabelecer quais são os cargos que ela abarca e quais são as tarefas pertinentes a cada cargo. O item número 5, incentivos salariais e prêmios de produção, foi instituído por ele porque ele acreditava que o funcionário estimulado por um rendimento maior, ele trabalharia mais, seria mais entusiasmado, a produção seria melhor. Então, estipulava-se um padrão, um número de itens para aquele funcionário executar. Acima daquilo, ele teria um prêmio de produção. Então, digamos que ele produzisse 100 pés, que ele executasse 100 vezes aquela tarefa. Acima de 100, ele ganharia por aquilo. Então, seriam prêmios de produção acima da meta estabelecida. O conceito do homo econômicos, o item 6, é o conceito do homem econômico. Ele chegou à conclusão de que o homem trabalhava somente pelo salário. Segundo esse conceito, toda pessoa é concebida como influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais. Ou seja, o homem procura o trabalho não porque gosta dele, mas como um meio de ganhar vida, por meio do salário o meio de ganhar a vida por meio do salário que o trabalho proporciona. O homem é motivado a trabalhar pelo medo da fome e pela necessidade de dinheiro para viver. Essa é uma visão estreita da natureza humana, essa visão do homem econômico. Não se limitava a ver o homem como um empregado, né? Não se limitava a ver o homem como um empregado por dinheiro. Pior ainda, via no operário da época um indivíduo limitado e mesquinho, preguiçoso, responsável pelo desperdício nas empresas, e pensava-se que ele deveria ser controlado por meio do trabalho racionalizado e do tempo padrão.
Por isso, esse tempo racionalizado e um tempo padrão de produção. Dentro daquele tempo, ele deveria executar X tarefas. A partir dali, ele ganharia mais, que seria o item 5, incentivos salariais e prêmios de produção. Por quê? Imaginava-se isso do item 6, o conceito do homem econômico. Ele trabalha única e exclusivamente por dinheiro. É uma visão estreita da realidade. Nós sabemos que hoje as empresas, né, elas consideram vários outros itens que não só o econômico, não, e inclusive pesquisas recentes realizadas por grandes revistas mostram as melhores empresas para se trabalhar, que o salário não é o primeiro item que se valoriza, existem outros. É muito importante, mas embora muito importante, não é o mais importante. O item 7, então, da URT, condições ambientais de trabalho. Começou-se a pensar, então, nas melhores condições de trabalho para o operário desenvolver a sua tarefa. Eles verificaram que a eficiência depende não somente do método de trabalho deles, não somente do incentivo salarial, mas também de um conjunto de condições de trabalho que garantam o bem-estar físico do trabalhador e diminuam a fadiga. As condições de trabalho que mais preocuparam a administração científica foram a adequação de instrumentos e ferramentas de trabalho e de equipamentos de produção para minimizar o esforço do operador e a perda de tempo na execução daquela tarefa. Outra, o arranjo físico das máquinas e equipamentos para racionalizar o fluxo da produção. Ainda pensaram na melhoria do ambiente físico de trabalho, de maneira que o ruído, a ventilação, a iluminação, o conforto no trabalho não reduzam a eficiência do trabalhador, né? Procuraram a melhoria desse ambiente. E pensaram num projeto de instrumentos e equipamentos especiais, como transportadores, seguidores, contadores e utensílios para reduzir movimentos inúteis do homem. Pode parecer incrível, mas nessa época não se pensava numa melhor condição de trabalho. Foi a partir daí, da ORT, instituída por Winslow Taylor e seus seguidores, que começaram a pensar no melhor ambiente de trabalho. Bem, aí nós temos o item 8, padronização de métodos e de máquinas. Foi aí que surgiu. Ele foi mais além e passou a se preocupar também com a padronização dos métodos e processos de trabalho, com a padronização das máquinas e equipamentos, padronização das ferramentas, dos instrumentos de trabalho, das matérias-primas e dos componentes, no intuito de reduzir a variabilidade e a diversidade no processo produtivo. E aí, eliminar o desperdício e aumentar a eficiência. Então, aí é que foi instituído realmente uma padronização de tudo. E ele também instituiu a supervisão funcional. O que é a supervisão funcional? Taylor propunha a existência de diversos supervisores, cada qual especializado numa determinada área, digamos, produção, manutenção. Então, cada qual especializado numa área e teria a autoridade funcional. O que é autoridade funcional? É uma autoridade relativa somente à sua especialidade, sobre os mesmos subordinados. Agora, essa autoridade funcional é relativa e parcial. E acabava que o operário deveria obedecer a vários supervisores, porque se ele tivesse supervisor de produção, supervisor de manutenção, supervisor de qualidade, digamos, o operário A, ele teria 3 supervisores, o operário B também teria 3 supervisores, a cada um ele se reportaria para aquela área, se fosse área de produção, área de manutenção ou área de qualidade. Existe até hoje algumas empresas que trabalham com esse tipo de supervisão funcional, mas depende do que a empresa produz, do porte da empresa. Isso nós veremos ao longo do curso de administração, certo? Mas é adaptado a determinadas empresas até hoje. Bom, ele também estabeleceu alguns princípios para a administração científica. Quais foram esses princípios?
princípio do planejamento, que era substituir no trabalho o critério individual do operário, a improvisação e aquela atuação empírico-prática por métodos baseados em procedimentos científicos. E substituir a improvisação pela ciência através do planejamento do método de trabalho. Então, esse foi o princípio do planejamento. 2. Princípio do preparo. Selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as suas aptidões e preparar esses trabalhadores, treinar os trabalhadores para produzirem mais e melhor, de acordo com o método que deveria ser planejado. Também preparar máquinas e equipamentos através do arranjo físico ideal, né? E disposição racional das ferramentas e materiais. Aí o que a gente fala um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Tudo tinha que estar cientificamente pensado e preparado para um melhor desempenho das tarefas. Item 3, princípio do controle. O que quer dizer esse princípio do controle? Controlar o trabalho para se certificar de que este está sendo executado de acordo com os métodos que foram estabelecidos e segundo o que foi planejado. Nesse caso, a gerência deve cooperar com os trabalhadores para que a execução seja a melhor possível. E, por fim, o princípio da execução, que significa distribuir distintamente atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Então, Taylor instituiu esses primeiros 4 princípios em administração. Esses princípios foram evoluindo ao longo do tempo e nós temos hoje o que vocês viram no slide da aula passada: planejamento, organização, direção e controle. Vejam, nessa época era planejamento, preparo, controle e execução. Com o tempo, ele foi reorganizado e ficou em planejamento, organização, direção e controle, que é o que nós utilizamos hoje. Então, nós temos que essa abordagem da administração foi considerada microscópica e mecanicista, né? Microscópica porque reduz o homem, a visão do ser humano, como um ser muito pequeno, muito mesquinho, e também mecanicista por imaginar o homem como um apêndice da máquina. Não se enxergava a importância do trabalho das pessoas, mas sim a sistematização, a técnica, a mecanização. Aí esse gráfico representa o primeiro passo que era instituído, que era o estudo de tempos e movimentos. Aí partia-se para a seleção científica do trabalhador, qual era o melhor trabalhador para cada tipo de cargo, a partir de uma análise do tipo físico, das suas habilidades. Agora vejam, hoje nós temos nas empresas o estudo dos tempos e movimentos. Tudo é planejado, tudo é instituído, sistematizado. Nós temos seleção científica do trabalhador de outra forma hoje, mas nós temos uma seleção. Tem um critério de escolha também por parte das empresas. Aí vem determinação do método de trabalho. The best way quer dizer a melhor maneira. Então, qual a melhor maneira de se desenvolver aquela tarefa? E paralelo a isso, pensando na lei da fadiga, dispor as coisas e o ambiente, né? Da melhor maneira possível para não provocar fadiga no funcionário. Daí, desses itens, parte-se para um padrão da produção, para se ter um padrão, claro, porque não se tinha um padrão de produtividade antes de Taylor também, na época da Revolução Industrial, produzia-se muito, mas não se tinha um padrão de produção, né, e um padrão de qualidade. Nessa época foi instituído. Ainda na sequência, existia uma supervisão por funções, chamada supervisão funcional. Paralelo, um plano de incentivo salarial, ou seja, até determinada produção, ganha-se o salário normal. Além daquela produção, ganha-se a mais. E condições, a empresa deveria pensar nas melhores condições ambientais de trabalho, para que garantisse o quê? A máxima eficiência, consequentemente maiores lucros e maiores salários para a empresa. Mas Taylor também pensava no melhor ganho do trabalhador. Ele não pensava só nos lucros da empresa, ele pensava nos lucros
como sendo importantes para o operário e para o patrão também. E isso acarretou, tanto que esse plano de incentivo salarial foi justamente para elevar, embora exigindo bastante esforço do operário, né? Bastante trabalho do operário, reduzia-se a fadiga através de padronização, mas exigia-se muito em produção. Mas ele tinha um incentivo salarial para que se ganhasse mais. Embora isso, muito disso foi aprimorado e a gente usa até hoje, mas na época não existiam outras abordagens, não pensava-se na estrutura, não pensava-se nas pessoas, o foco era extremamente no trabalho operário mesmo, para aumentar a produtividade. Isso gerou grandes críticas a essa escola da administração científica, que estão nesses slides, mas que nós veremos na próxima aula.